E aí, pessoal? Nessa aula, vamos fazer um exercício que vai basicamente juntar tudo que a gente aprendeu até agora, tá? É o exercício das médias. Então, ó, eu coloquei aqui como um comentário, né, qual é o exercício. Então, ó, é o seguinte, o usuário deve informar duas notas e o programa, né, deve calcular a média. Se a média for inválida, o programa deve imprimir média inválida. Se for válida, o programa imprime se o aluno está aprovado ou não, ok? Bom, então, ó, vamos começar declarando nossas variáveis, né? As variáveis que a gente vai utilizar. Então, declarando variáveis. Como sempre, vamos colocar os comentários para a gente entender o que está acontecendo. Então, ó, uma variável vai ser o quê? Nota 1 para armazenar a primeira nota, né? Digamos que é a nota do primeiro bimestre. E nota 2 vai armazenar a segunda nota. Também vou criar uma nova variável chamada média, que vai armazenar, né, o cálculo da média entre essas duas notas, ok? Então, ó, o primeiro passo é pedir informação para o usuário, né, para ele digitar essas duas notas. Então, vou escrever aqui, ó, pedindo informação, tá? Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Cout, digite, por exemplo, digite duas notas, tá? Vou dar aqui um endl, né, para pular uma linha. E beleza. Aí eu vou fazer o quê? Cin, né, que é para poder esperar o usuário digitar, né, as notas. E eu vou armazenar na variável nota 1, ou seja, a primeira nota que ele digitar vai para nota 1. E depois a gente vai esperar que ele digite outra nota, tá? Então, ele vai digitar uma e depois a nota 2. Nota 1, nota 2, beleza. Agora, só me resta o quê? Calcular, vou botar aqui, calculando a média. Que, né, eu vou calcular a média entre essas duas notas. Então, ó, eu posso usar minha variável média, novamente. E a média vai ser igual ao quê? Nota 1 mais nota 2, dividido por quanto? Por 2, tá? Para poder calcular a média. Beleza, então média vai já ter essa informação daqui. E aí eu posso fazer igual a gente estava fazendo, né, na aula passada. Por exemplo, if média menor que 0, né, ou seja, uma média inválida, ou média maior que 10, eu vou escrever o quê? Cout média inválida. E dou um pula-linha. Se a média não for inválida, ó, o que ele pede aqui? Se a média for válida, o programa imprime se o aluno está aprovado ou não. Então, dentro desse else, eu vou colocar um novo if else, tá? Ou seja, esse if é para verificar, esse grande if aqui, digamos, é para verificar se a média está válida ou não. Se ela está inválida, eu simplesmente imprimo que ela está inválida. Se não, eu vou ter que verificar agora se o aluno foi aprovado ou não. Então, veja, if média maior, pode ser maior ou igual, né, a 6. Então, eu imprimo cout aluno aprovado, certo? Se não, aí eu coloco aqui dentro, tá, desse... tem que ficar aqui. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ajeitar tudo para ficar tudo alinhadinho, bonitinho aqui, certo? É importante que as coisas fiquem bem alinhadas para a gente entender, né, o que está dentro do que, tá? Então, ó. Então, por exemplo, isso tudo aqui está dentro desse else, tá? E aqui dentro eu vou colocar aluno reprovado, tá? Então, ó, veja que eu fiz um if aninhado, só que dessa vez diferente, né? Aqui eu estou verificando se a média é inválida e se for válida, eu vou verificar se o aluno está aprovado ou reprovado, beleza?
Então, vamos ver se isso funciona. Vamos ver se isso funciona, tá? Vou rodar o código para ver. Então, ele pede, digito duas notas. Beleza, então vamos botar, por exemplo, 5.6 e 10, tá? Então, aluno aprovado. Beleza, a média entre esses dois deu que o aluno está aprovado. Agora, vamos botar um onde o aluno esteja reprovado, para vocês verem. Digite duas notas, por exemplo, 3.4 e 2. Aluno reprovado, certo? E vamos digitar também agora uma nota inválida, notas inválidas, tá? Então, sei lá, digamos que 19 e 20. Aí dá o quê? Média inválida, certo? Bom, para melhorar a informação, veja o que a gente pode fazer. Aluno aprovado com média. E aqui eu vou dizer qual foi a média que ele obteve, né? Porque ali só diz aluno aprovado ou reprovado. Mas eu quero dizer também, informar qual foi a média que ele teve, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu boto mais um trocinho desse e média, tá? Aí, veja, aluno aprovado com média, isso tudo aqui é uma string, tá? Lembrando. E aqui eu concateno, a gente chama concatenar essa string com o valor da variável média, certo? E aí, ó, aqui eu também posso fazer a mesma coisa, né? Aqui no meu reprovado, reprovado com média tal. Então, vamos rodar agora para ver. Digite duas notas, por exemplo, 9 e 10. Aluno aprovado com média 9.5, né? Você vê que já dá mais informação para o usuário. Vamos rodar de novo. Digite duas notas, 3.4 e 0. Então, ó, aluno reprovado com média 1.7, certo? Então, beleza, né? Fiz o que o meu enunciado pedia. Mas veja só que a gente pode tentar fazer além, porque veja aqui, aqui a gente já consegue, né, quando o usuário digitar uma nota inválida, por exemplo, 19, né, a gente já pode, uma dessas notas forem inválidas, a gente já pode dizer que essas notas são inválidas, tá? E nem precisa calcular, já que eu vou ter uma nota inválida, eu não preciso nem mais calcular, tá? Já sai direto e pede para ele digitar novamente, tá? Então, ó, para isso, vamos fazer o seguinte. Vou tirar esse if else daqui, certo? Porque ele não vai ficar mais aqui. Ele vai vir para cá. E aí eu vou fazer aqui e aqui, beleza, tá? Só verificando se o aluno foi aprovado ou não. E aqui, quando ele digitar, quando o usuário terminar de digitar as notas, é que eu vou colocar o meu if e o meu else da... Vamos colocar primeiro o if, tá? Da média inválida ou não. Agora não vai ser média, né? Vai ser nota inválida ou não. Veja que é só eu fazer o seguinte, se nota 1 menor que 0 ou nota 1 maior que 10, só que eu não tenho só uma nota, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso botar mais ous. Ou nota 2 menor que 0 ou nota 2 maior que 10, tá? Veja que se qualquer uma dessas condições for verdadeira, significa que eu tenho uma nota inválida. Alguma das minhas notas está inválida, tá? Ele não vai saber qual é, então só vou botar notas inválidas, tá? Então, ó, veja que eu botei vários ous juntos e que para isso aqui entrar basta um ou ser atendido, tá? Uma dessas condiçõezinhas serem verdadeiras, certo? Então, ó, e se, né, as notas forem válidas, ou seja, se não entrar aqui, eu vou colocar um else, onde aí sim, ó, eu vou copiar tudo isso aqui dentro. Aí sim, ó, se as notas forem válidas, é que eu vou calcular a média, tá? Senão, não tem pra que ficar calculando média, sendo que eu já sei que a nota tá inválida, né? Então, ó, eu vou simplesmente colocar isso tudo pra cá. Peraí. Isso tudo vai ficar dentro desse grande else aqui, ó. Veja que as chaves começam aqui e terminam aqui. Tá? Então, isso tudo
vai ser a situação contrária, né, a ter uma nota inválida. Beleza? Vamos ver como é que funciona agora? Beleza, ele digite duas notas, né? Então, digamos que eu digito uma nota válida, por exemplo, 8, e agora eu vou digitar uma inválida, por exemplo, menos 7, né? Digamos que o professor errou na hora de digitar e digitou menos 7, ó. Notas inválidas, tá? Ele nem vai entrar aqui, ele nem vai precisar calcular a média, já que eu já sei que eu tenho uma nota inválida, tá? E para calcular novamente, você vai ter que rodar o programa de novo. E aí sim digitar, né, as médias corretas, né? Por exemplo, 7,8 e 2. Aluno reprovado com média 4,9. Beleza? Então veja que a gente fez aqui uma situaçãozinha diferente, né? A gente primeiro verificou se todas as notas alguma das notas, na verdade, é inválida, que aí eu já imprimo isso, se não, eu posso seguir a vida, né? Então, eu posso calcular a média e verificar se o aluno está aprovado ou não, tá? Para facilitar a leitura, eu vou até colocar aqui, ó. Verificando se existe alguma nota inválida, tá? Então, se alguma das notas é inválida. Se não, né? Caso contrário, eu vou verificando se o aluno está aprovado ou não. Beleza? Então, é isso, pessoal. Nosso exercíciozinho. Veja que a gente viu várias coisas que a gente já tinha visto antes, né? Declaração de variáveis, o CIN e o COUT, né, para pedir informação, os operadores lógicos com OU, os ifs aninhados, certo? Então, ó, bastante assunto que a gente viu aqui nesse exercício, beleza? Então, até a próxima aula.